O Edward, além de proibir a Bella de ver o cachorro, o Jacob, ainda quer obrigar a Bella a ir para universidades extremamente caras. Antes de a gente começar esse vídeo, eu quero deixar alguns avisos. Nos destaques vai ter uma outra forma de você assistir esse vídeo, caso esse caia, porque nós estamos com problemas seríssimos e o TikTok não quer me ajudar a resolver, tá bom? Então nos comentários eu vou deixar aí e também nos destaques, tá? Agora sim, bora pro vídeo. Se você, assim como eu, não tem mais amigos pra falar de Crepúsculo, prazer, agora nós somos amigos. Nós vamos finalmente começar o primeiro episódio de Eclipse e ele é intitulado como O Ultimato. E a gente começa com uma carta do Jacob, é um bilhetinho, na verdade, com algumas coisas escritas e dentre elas, aliás, nelas estão 99% riscadas. As frases riscadas são: Bella, por que você tá fazendo isso? Isso parece coisa de quinta série, porque era ela e o Jacob mandando cartinhas um para o outro pelos seus pais. Então a Bella mandava pro Charlie, que mandava pro Billy, que mandava pro Jacob. E eles estavam achando isso muito infantil, e de fato é. Outra coisa é que o Jacob fala que não dá pra ficar junto da Bella, ela não pode ter as duas coisas. Ele fala também que quando ele pensa nela, as coisas pioram muito, machuca ele, mas por fim ele fala que tá tudo bem e que as coisas entre eles não vai mudar e pede pra ela se cuidar. Essa parte não tá arriscada, mas todos o resto, onde ele fala, inclusive ele fala que não dá pra andar com ela porque ela fica com um bando de vampiros. Então isso daí também tá arriscado. A gente só consegue ver claramente essa parte onde ele pede pra ela se cuidar e fala que as coisas entre eles não vai mudar. E ele descreveu com tanto ódio esse bilhete que ela comenta que dá pra sentir a força que quase rasgou o papel e dá pra sentir o relevo da caneta. A Bella tava lendo isso no quarto dela. E aí ela começa a sentir um cheiro de queimado. E quando ela desce pra ver, é o Charlie e ele tá cozinhando. Ele tá fazendo um macarrão. E ele conseguiu queimar o macarrão. Porém, ela vai lá pra tentar salvar isso, o que me deixou bem irritada, porque como assim você tá queimando um macarrão? Você tá lá olhando pra ele e tá queimando o macarrão, mas tudo bem. E aí ela começa a perguntar pra ele qual que é o objetivo dele tá ali fazendo isso, ele fala que só queria tentar uma coisa nova. E enquanto ela tenta salvar aquilo ali, que já vou adiantar pra vocês que não dá, a Bella tem que cortar o macarrão pra eles poderem comer, e isso realmente não era o objetivo, né, desse macarrão. Então ela começa a pensar que tem uma coisa que ela não contou pro Charlie ainda, que é nada mais nada menos que ela não leva mais o título de namorada do Edward agora, ela é noiva dele, e ela ainda não falou. Mas ela não confronta ele logo de cara, e eles sentam pra comer, e o Charlie tá lendo um jornal, ele fala que os crimes em Seattle aumentaram muito, e agora ele diz que não trocaria Forks por Seattle, porque cidades pequenas são mais seguras, e a Bella pensa que ela passou muito tempo em Phoenix e nada disso aconteceu, mas foi ela vir pra cidade pequena que ela tá correndo muito mais risco. E ela comenta com ele também que essas coisas acontecem o tempo inteiro, mas de fato tá aumentando muito em Seattle, a contraposto de Forks, que agora tá muito mais calmo desde que os Cullen voltaram. E aí, gente, enquanto eles estavam comendo, o Charlie começa a falar pra Bella que realmente tem um motivo pra ele cozinhar aquele macarrão. E esse motivo é que a Bella saiu do seu castigo e agora ela pode, sim, ir fazer o que ela quiser. Porém, tem um detalhe. Ela não pode sair com os Cullen, mesmo com a Alice. A gente tem que lembrar, eu tenho que lembrar vocês que a Bella tá com uma restrição de horas que ela pode ver o Edward, porque o Charlie tá muito irritado com ele, com razão. E a Alice entra e sai da casa deles sem problema nenhum, mas o Charlie quer que ela vá conversar com os amigos da escola, principalmente a Angela e o Jacob. Em especial o Jacob, porque o Jacob tá passando por uma fase muito difícil da vida dele, e o Charlie joga isso na Bella, de que, tipo, quando você precisou, o Jacob tava lá. Agora é o seu momento de retribuir. E ela fala que pra ela não é tão confortável, porque o Jacob quer algo que ela nunca vai dar, que é mais do que amizade. Porém, o Charlie fala que ela tem que pensar por outros olhos e tentar uma coisa nova, porque quando ela precisou, o Jacob tava lá, e aí eles meio que começam a conversar sobre isso, e a conversa vai ficando meio quente ali, tipo, eles discutir, e aí o Charlie muda de assunto e fala: chegou uma coisa pra você essa manhã. E aí é nada mais, nada menos do que a aprovação dela na faculdade do Alasca. Charlie começa a falar pra Bella que é muito longe, que ela não precisava ir pra essa faculdade, que existiam outras opções.
E a Bella fala que não existe outras opções, porque essa é a única que ela pode pagar, e nem é tão longe assim. Só que a gente sabe muito bem que os planos da Bella ir para o Alasca não é bem fazer a faculdade, até porque não vai dar para ela fazer nos primeiros anos. Mas aí o Charlie começa a falar sobre o Edward e como ele provavelmente não iria pra essa. Mas antes dele começar a falar coisas horríveis sobre o Edward, que inclusive tá sendo muito comum pra Bella, alguém bate na porta e esse alguém é o Edward. Então a Bella vai correndo atender a porta, abraça ele, aquela coisa super amorosa, os dois se vendo e tudo mais. Mas o Charlie está atrás como um bom cão de guarda. Começa a ser muito grosso com o Edward. E a Bella, inclusive, fala que recentemente, né, nesses últimos dias, o Edward tem sido muito educado e muito cortês com o Charlie, que ele não merece isso, porque ele tá sendo muito arrogante com o Edward. Sinceramente, eu não sei se ele não merece, tá? No caso, eu não sei se o Edward não merece que o Charlie seja ruim com ele, é isso que eu quis dizer. Bom, o Edward avisa que ele trouxe mais alguns formulários pra Bella escrever, né, pra Bella preencher, porque essas faculdades, elas estão recebendo algumas especificações, algumas vírgulas aí, que eu esqueci a palavra agora, mas a Bella fala que essas especificações, essas exceções, envolve dinheiro esse que com certeza vai vir da onde? Do Carlyle, e a Bella não quer usar. Porém, o Edward quer que a Bella faça uma faculdade boa, mas não vai rolar. Então eles vão indo em direção à mesa para poder começar a escrever aqueles formulários, e aí o Charlie vira pro Edward e fala: "Ah, Edward, quais são as faculdades que você passou?" E aí ele começa a falar um monte de faculdade super renomada, e dentro delas tá Harvard, e ele fala: "Ah, é? Que legal, porque assim, a Bella foi aceita na faculdade do Alasca." E aí o Edward vira pra ele e fala: "Você não vai acreditar, eu também!" E ele fica muito irritado, ele vira pro Edward e fala: "Tá, mas você passou em todas essas faculdades excepcionais, e aí você vai pro Alasca, o que que o Carlyle vai achar disso?" Ele fala: "O Carlyle vai apoiar todas as minhas decisões." Agora, como o Charlie não tinha mais pra onde correr, ele simplesmente pega e vai assistir futebol, que é o que ele faz de melhor. E aí fica na cozinha a Bella e o Edward escrevendo ali os formulários e tal, até que ele pega o jornal e vê sobre aqueles crimes que estavam rolando em Seattle. Ele vira pra Bella e fala: "Olha, Bella, isso aqui tá muito estranho, isso aqui é coisa de vampiro, e com certeza a gente tem que dar uma atenção pra isso aqui. Porém, não muita, porque não está na nossa jurisdição. Mas eu vou avisar o Carlyle, porque isso aqui tá estranho." A Bella tenta falar pra ele que não tem nada a ver, porque isso acontece o tempo inteiro. Ele vira pra Bella e fala: "Bella, você ficaria surpresa de quantos desses crimes que você vê na TV nós estamos envolvidos. Nós como raça vampiro, né? Não os Cullen, de fato." Ela dá uma desconversada ali, porque ela não era esse motivo deles estarem ali. A Bella comumente corta essas informações que não tem a ver com eles estando de love o tempo inteiro. E eles voltam pra falar sobre a faculdade. O Edward quer que a Bella faça uma faculdade porque ele quer que a Bella tenha experiências humanas. E essas experiências humanas envolvem a Bella conhecer outros caras, pelo que eu entendi. A Bella falou que ela vai ter as experiências humanas dela, e ele falou: "Não, Bella, você não será mais humana quando você tiver essa experiência." Por que que ele... E aí a gente chega no momento onde a Bella comenta que ela saiu do castigo. Eu esqueci de contar pra vocês que essa conversa sobre a Bella ter saído do castigo rolou quando o Charlie ainda tava lá. Eu esqueci desse detalhe. Mas o Charlie já deu um aviso pra ele de que a Bella não vai a lugar nenhum com ele, e também não iria com a Alice, porque ele comenta que a Alice ficaria muito feliz da Bella ter saído do castigo. Só que o Charlie não quer que a Bella vá para a cidade grande por conta desses crimes que tá rolando. Mas que o Edward queria que elas fossem para pelo menos Port Angeles, porque a Alice ficaria muito feliz. A Alice é um ponto muito importante na história, porque o Charlie gosta muito da Alice. Então, falando já nesse assunto dela sair do castigo, ele começa a perguntar pra Bella o que ela vai fazer, e aí ela explica que ela quer sair um pouco com a Angela, mas que ela tá muito preocupada com o Jacob. Por mais que ela não goste de puxar esse assunto com o Edward, ela tem que puxar, porque o Jacob é o melhor amigo dela, e ela vai ter que lidar com isso, o Edward vai ter que lidar com isso. E ele fala que não, ela não vai lá, ela insiste dizendo que quando ela precisou,
o Jacob estava lá por ela e o mínimo que ela pode fazer é retribuir isso estando para ele quando ele precisa. E aí o Edward fala que sente muito por ter deixado ela, porque se ele não tivesse ido embora, isso nunca teria acontecido. E é verdade. Só que já foi, né? Eu fico dividida aqui, tá, gente? Eu não sei se eu apoio a Bella ou se eu apoio o Edward. De fato, eu não gosto do Jacob, mas nesse quesito, a Bella deve uma. Então ele vira pra Bella e fala que ela não vai pra La Push, que se depender dele, ela não vai sair daquela casa pra ver o cachorro. E aí, o capítulo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que provavelmente deve estar um pouco diferente a disposição da câmera e tudo mais, mas é porque eu tô gravando vertical, horizontal, entendeu? Então, enfim, eu vou aprender a configurar isso ainda. Mas lembrando que nos destaques você pode assistir esse vídeo em outro lugar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!